Já percebeu como, de repente, a vida pode parecer ter perdido a cor? Os dias passam, mas nada desperta entusiasmo. Aquilo que antes trazia energia agora soa distante, quase sem sentido. É como se você estivesse num espaço suspenso, onde tudo parece em pausa, mas por trás dessa sensação silenciosa existe algo muito maior acontecendo. Será que isso significa que você está fracassando? Será que essa sensação de vazio é um sinal de que algo deu errado? A resposta é não. Esse vazio não é um colapso, é um portal. Ele não surge para punir você, mas para transformar. É o intervalo entre quem você já não é mais e quem está prestes a se tornar. É a marca de que seu campo energético está se reorganizando para alinhar uma nova versão da sua vida. No despertar quântico, o vazio é o ponto zero. A mente o interpreta como ausência, mas na verdade é realinhamento. É ali, na falta de respostas claras, que novas possibilidades começam a vibrar silenciosamente. Quando você sente que nada faz sentido, é porque o antigo já não ressoa, e o novo ainda não se mostrou. Esse espaço desconfortável é, na verdade, sagrado, o ventre energético de onde sua próxima identidade está nascendo. Por isso, o que você chama de estou parado é, na verdade, o movimento invisível da sua evolução. Quando você começa a sentir que nada do que antes fazia sentido desperta mais interesse, é sinal de que algo interno já começou a mudar. Aqueles lugares que antes eram familiares parecem estranhos. Pessoas próximas começam a falar, mas suas palavras soam distantes, como se viessem de outra frequência. O que antes era natural, agora pesa. E por mais confuso que pareça, essa desconexão é uma das marcas mais fortes de um despertar quântico. A mente tenta resistir. Ela quer se agarrar ao que conhece, porque no conhecido existe uma sensação de segurança. Mas a vida tem seus próprios mecanismos de expansão. Quando você começa a se alinhar a uma nova vibração, tudo que não combina mais com esse movimento começa a perder força. Relacionamentos se enfraquecem, hábitos perdem o gosto, sonhos antigos se desfazem. E você sente isso não como uma escolha consciente, mas como uma estranha falta de encaixe, como se de repente fosse um visitante em lugares que antes chamava de lar. É nesse momento que muitas pessoas acreditam estar se afastando do caminho. Será que eu perdi a motivação? Será que não sou mais capaz de me conectar? Mas a verdade é outra. Você não está perdendo nada, está liberando espaço. A desconexão não é um erro, mas um ajuste. É como se a vida estivesse removendo do seu campo tudo que não suporta a frequência que você está começando a sustentar. Pense em como uma estação do ano prepara a próxima. O outono não pede desculpas por deixar as árvores nuas. Ele apenas cumpre o ciclo necessário para que a primavera floresça. Assim também é a desconexão com o antigo. O que se afasta não está sendo arrancado de você, está sendo devolvido ao tempo ao qual pertence. Você já não precisa carregar aquilo, porque a sua energia está chamando por algo novo. Essa transição pode doer. É comum sentir saudade do que está indo embora. É comum tentar reviver a mesma chama em lugares que já não têm fogo. Mas quanto mais você tenta segurar, mais pesado se torna. O despertar quântico pede entrega, não controle. Ele convida você a observar o que já não conversa mais com a sua expansão e aceitar que esse distanciamento é sinal de que seu campo energético está limpando ruídos, preparando clareza. Perceba também como essa desconexão não é apenas externa. Dentro de você, pensamentos antigos começam a perder força. Ideias que antes eram pilares da sua identidade já não sustentam a mesma verdade. Até mesmo suas próprias versões passadas parecem irreconhecíveis. O que chamamos de eu está em dissolução. E essa dissolução não deve ser vista como destruição, mas como atualização. No nível quântico, tudo é energia em movimento. Sua consciência vibra como uma partícula em estado de superposição, múltiplos potenciais coexistindo. Quando a frequência muda, inevitavelmente o ambiente que vibrava em sintonia com a versão anterior começa a se desalinhar.
É como mudar a estação de rádio. A música antiga desaparece não porque deixou de existir, mas porque você sintonizou outra frequência. E enquanto essa sintonia acontece, você pode sentir solidão. Pode parecer que perdeu conexões, que ficou sem lugar. Mas a solidão do despertar não é um vazio permanente, é um espaço de transição. É um intervalo entre a vida que já não sustenta quem você está se tornando e a vida que ainda não se apresentou. É nesse silêncio que novas conexões começam a se formar, não de forma imediata, mas no ritmo natural da energia. Algumas pessoas que fazem parte do seu ciclo atual vão se afastar. Outras vão se aproximar com uma naturalidade inesperada. Você vai descobrir novas conversas, novos interesses, novas relações que se alinham ao que você vibra agora. E, pouco a pouco, percebe que a desconexão do antigo não é um vazio de perda, mas um caminho aberto para encontros que não seriam possíveis enquanto você insistia em carregar aquilo que já havia se esgotado. Essa parte do processo exige coragem. Coragem de ficar diante da incerteza sem preencher o espaço com distrações antigas. Coragem de permitir que um capítulo se encerre sem já querer escrever o próximo. Coragem de olhar para dentro e reconhecer que sua energia já não se alimenta das mesmas coisas. Esse é o chamado do despertar, soltar, mesmo sem saber o que virá. E se você sente esse distanciamento acontecendo em sua vida, não significa que está se isolando do mundo. Significa que está se aproximando mais de si mesmo. O campo quântico responde não às máscaras que você veste, mas à coerência que você sustenta. E cada vez que você aceita a desconexão com o que não se alinha mais, sua coerência aumenta. Assim, o que parecia perda se revela como espaço fértil. O que parecia fim se mostra como preparação. E o que parecia solidão se transforma em um ponto de encontro entre você e a sua próxima versão. No despertar quântico, desconectar do antigo é abrir caminho para o inédito. É liberar energia estagnada e permitir que a vida mostre aquilo que só pode surgir quando você tem mãos livres para receber. Você já percebeu como o corpo reage quando a vida parece mudar de direção sem aviso? O sono não vem, ou quando vem não descansa. O coração dispara em momentos sem explicação. Há dias em que a mente parece acelerada, cheia de pensamentos, e outros em que não consegue organizar sequer uma ideia. Esses sintomas confundem, porque tudo parece físico, mas ao mesmo tempo nada se explica completamente em exames ou diagnósticos. É nesse ponto que o despertar quântico se manifesta através do corpo. Quando sua consciência atravessa um processo de expansão, o corpo precisa se adaptar a frequências que nunca havia experimentado. É como se cada célula recebesse um novo padrão de energia. Essa atualização cria sinais intensos, insônia, ondas de calor, palpitações, formigamentos, sensação de peso no peito, dores de cabeça que aparecem e desaparecem sem lógica aparente. Esses sinais não significam falha, mas ajuste. Seu sistema nervoso está aprendendo a sustentar um campo energético diferente. A mente também participa desse processo. É comum experimentar confusão, esquecimentos, dificuldade de manter atenção, como se houvesse um excesso de informação tentando ser assimilado. Muitas vezes você se pega questionando a si mesmo: será que estou perdendo o controle? Será que algo em mim não está funcionando? Mas a verdade é que seu cérebro está se reorganizando, construindo novas conexões para acompanhar a expansão da consciência. O que parece desordem é, na realidade, uma reestruturação silenciosa. Pense em como é instalar um novo sistema operacional em um computador. Durante o processo, alguns programas travam, funções deixam de responder como antes, há reinicializações inesperadas. Mas tudo isso faz parte do ajuste para que novas ferramentas possam rodar. Assim acontece com o corpo e a mente durante o despertar. Eles passam por um período de instabilidade até que o novo padrão se estabilize. Esse período, no entanto, pode gerar medo. Muitas pessoas acreditam que estão doentes, que algo está errado em níveis irreversíveis, e se permitem entrar em ciclos de ansiedade ainda mais fortes.
Mas quando você compreende que esses sintomas são parte de um processo maior, a forma como lida com eles muda. O medo dá espaço para a observação. A ansiedade se transforma em curiosidade. Você deixa de lutar contra o que sente e começa a acolher, entendendo que cada sinal é uma comunicação do corpo com a consciência. O despertar quântico não acontece apenas no campo invisível. Ele precisa se ancorar em matéria, e o corpo é esse ponto de ancoragem. É por isso que tantos sintomas surgem. Eles mostram que a transformação não é apenas um conceito, mas uma realidade biológica, vibracional e psíquica. O corpo está tentando acompanhar aquilo que a consciência já acessou. Nesse processo, é comum também sentir uma sensibilidade aumentada. Sons, luzes, cheiros, ambientes lotados, tudo parece mais intenso. Isso acontece porque sua percepção está se ampliando. Você começa a captar informações que antes passavam despercebidas. Seu campo energético se abre, e junto com ele, sua capacidade de sentir o mundo de maneira mais profunda. A mente, por sua vez, alterna entre momentos de expansão e contração. Há dias em que ideias iluminadas surgem, conexões profundas aparecem, e você sente clareza sobre coisas que nunca havia entendido. Mas logo depois pode vir uma fase de silêncio, em que nada flui. Esse movimento não é falha, mas respiração. O processo de despertar alterna entre inspiração e expiração, entre receber e integrar. É assim que novos níveis de consciência se estabilizam. O desafio está em não interpretar esses sintomas como inimigos. Quanto mais você luta contra eles, mais intensos se tornam. Quanto mais resiste, mais o corpo e a mente precisam gritar para chamar sua atenção. A transformação pede cuidado, paciência e escuta. Descansar quando o corpo pede, silenciar quando a mente se perde em excesso, hidratar, respirar, permitir que os sinais sigam seu curso. É nesses gestos simples que você auxilia o processo em vez de interrompê-lo. O que está acontecendo não é um colapso, mas um alinhamento. Cada tremor interno, cada noite mal dormida, cada pensamento desorganizado, tudo aponta para um movimento maior. Você está se ajustando a uma versão de si mesmo que vibra em outra escala. O corpo é apenas o tradutor dessa mudança. E se você está passando por esses sintomas, lembre-se, não é fraqueza. É adaptação. Não é doença, é atualização. Não é desordem, é reconfiguração. Você não está perdendo algo, está ganhando capacidade de sustentar o que está nascendo. O despertar quântico é intenso porque atravessa todas as camadas do ser. Não acontece só no invisível, não acontece só na mente. Ele atravessa a carne, os nervos, o sono, os pensamentos. E por mais desconfortável que seja, esse processo mostra que você não está apenas sonhando com uma transformação. Você está vivendo-a em cada célula. Chega um momento no despertar quântico em que a vida parece escapar de todas as tentativas de controle. Planos que pareciam sólidos desmoronam de repente. Caminhos que estavam claros se fecham diante dos seus olhos. O que antes funcionava como rotina passa a falhar de maneira inesperada. É como se o universo tivesse tirado de você o poder de organizar a própria existência. Essa experiência pode gerar frustração, medo e até desespero. Mas o que realmente acontece nesse ponto é um realinhamento profundo. O ser humano foi treinado para acreditar que precisa controlar tudo para se sentir seguro. Desde cedo, aprendemos a criar metas, definir horários, prever resultados, antecipar riscos. Esse sistema funciona até certo ponto, mas durante o despertar ele começa a ruir. Isso porque o controle é um produto da mente racional, e a expansão da consciência exige ultrapassar esse limite. O colapso do controle não é um castigo, é a abertura para que você aprenda a confiar em algo maior que o ego. Quando os planos não saem como esperado, a primeira reação é pensar: eu falhei, fiz algo errado, perdi o rumo. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que a vida está retirando de você a ilusão de que pode segurar todos os fios da realidade.
Esse colapso abre espaço para uma inteligência mais ampla, uma espécie de fluxo invisível que guia de maneira diferente. Não é o movimento linear de quem define um objetivo e o alcança a qualquer custo, mas o movimento orgânico de quem aprende a seguir sinais, intuições e sincronicidades. Imagine tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você aplica, mais rápido a água escapa. O controle funciona da mesma forma. Quanto mais você tenta controlar cada detalhe, mais pesado se torna e mais rápido a vida encontra uma maneira de escapar. O despertar pede outra postura, abrir as mãos, confiar no fluxo e perceber que a água não desaparece, apenas encontra o curso natural para seguir. Essa quebra de controle pode gerar resistência. A mente insiste em retomar as rédeas, busca criar estratégias, tenta reorganizar a realidade de forma imediata. Mas quanto mais luta, mais sente que a vida escapa. Esse é o convite para soltar. Soltar não significa desistir, nem abandonar responsabilidades. Significa aceitar que existe uma inteligência atuando além da sua capacidade de previsão. No nível quântico, isso se torna claro. O universo não se move de forma rígida e linear, mas através de infinitas possibilidades que colapsam de acordo com a observação. Quando você insiste em controlar cada detalhe, limita as possibilidades apenas ao que já conhece. Quando solta, permite que a vida traga caminhos que você jamais poderia imaginar sozinho. Essa experiência também se reflete em emoções. Muitas pessoas relatam sentir medo diante da incerteza. O medo surge porque a mente perde suas referências habituais. Mas se você consegue atravessar essa sensação sem ceder ao pânico, algo diferente acontece. O medo começa a dar lugar à curiosidade. Você passa a olhar para a vida não como um roteiro fixo, mas como um campo aberto de descobertas. E com isso, surgem as sincronicidades. Pequenos sinais começam a aparecer. Pessoas certas cruzam seu caminho em momentos inesperados. Oportunidades surgem sem planejamento. Situações que pareciam fechadas se abrem quando você menos espera. Esses acontecimentos não são coincidências vazias, são respostas do campo quântico à sua entrega. É como se o universo estivesse dizendo: veja, você não precisa controlar. Eu sei o caminho. Nesse estágio, o desafio é confiar. Confiar quando não há mapa, confiar quando não há garantias, confiar quando tudo parece incerto. A confiança não elimina o desconforto, mas transforma a relação que você tem com ele. Você deixa de ver a quebra de controle como um colapso e passa a enxergar como um ajuste. Em vez de lutar contra a corrente, começa a aprender a nadar junto com ela. E quanto mais você pratica essa entrega, mais percebe que o controle nunca foi real. Era apenas uma ilusão criada pela mente para se sentir segura. A vida sempre se moveu além do seu planejamento. O despertar quântico apenas revela isso com clareza. Esse processo é libertador. Ele tira o peso de ter que carregar o mundo nos ombros. Ele dissolve a crença de que você precisa prever cada passo para estar no caminho certo. Ele abre espaço para que a vida mostre uma inteligência maior do que qualquer planejamento humano. Assim, a quebra de controle não é o fim do seu poder, é a descoberta de um poder diferente, o poder de confiar, de permitir, de caminhar junto com o fluxo da existência. É nesse ponto que você descobre que o verdadeiro comando da vida não está em segurar, mas em soltar. Depois de atravessar o vazio interior, desapegar do antigo e soltar o controle que parecia segurar sua vida, surge um chamado silencioso, mas irresistível. Não é um chamado para mais esforço, mais metas ou mais buscas. É um chamado para a presença. A vida, neste ponto, não pede que você entenda tudo, nem que antecipe o que vem depois. Ela pede apenas que você esteja inteiro, aqui e agora. A presença é simples, mas não é fácil. Ela exige que você se afaste do ruído da mente, que gosta de revisitar o passado e projetar o futuro, e volte sua atenção para este instante. Porque é somente no agora que a vida realmente acontece. O vazio,
a desconexão e a perda de controle foram apenas caminhos para trazer você a este exato lugar, o momento presente. Quando você se âncora no presente, descobre algo que parecia invisível. O peso das memórias diminui, a ansiedade pelo futuro se dissolve, e surge um espaço de clareza. Nesse espaço, você não precisa de provas de que está evoluindo, porque sente dentro do corpo a transformação acontecendo. O coração bate diferente, a respiração se torna mais leve, a mente encontra silêncio entre os pensamentos. Essa é a linguagem da presença. Mas é natural que a mente tente escapar. Ela diz: você precisa se preocupar com o amanhã, ou você ainda não fez o suficiente. Esses pensamentos são ecos do antigo condicionamento. Eles não desaparecem de imediato, mas perdem a força quando você os observa sem se prender. Observar é o primeiro passo da presença. Você vê o pensamento surgir, percebe sua carga, mas não se identifica. Você escolhe voltar ao agora, mesmo que por alguns segundos. A ciência também mostra como essa prática transforma. Estudos de neurociência revelam que a atenção plena reorganiza circuitos do cérebro, reduz a atividade das áreas ligadas ao medo e fortalece as regiões associadas à calma e clareza. O corpo responde com um ritmo mais estável, o coração se alinha ao cérebro, e o campo energético se torna coerente. O que parecia apenas espiritual se mostra profundamente humano e biológico. A presença não é passividade. Pelo contrário, ela é a base de toda ação verdadeira. Quando você age a partir da presença, suas escolhas não nascem da pressa ou da necessidade de controlar, mas de uma clareza interna que sabe exatamente o que fazer. Uma palavra dita nesse estado pode mudar mais do que 1000 tentativas apressadas. Um gesto feito a partir da presença tem o poder de abrir portas que antes estavam fechadas. É aqui que você percebe que a vida não precisa ser uma corrida. Você não está atrasado, não está fora do tempo certo. A sincronicidade acontece justamente quando você para de correr e começa a caminhar de forma consciente. A presença abre um campo onde tudo encontra seu lugar. Pessoas, oportunidades e respostas chegam sem esforço, porque sua frequência deixa de emitir ruído. Esse chamado para a presença é também um chamado para a intimidade consigo mesmo. Significa perceber o corpo, sentir as emoções sem julgá-las, acolher o que surge sem tentar escapar. Muitas vezes, isso pode ser desconfortável. O silêncio revela dores guardadas, ansiedades não resolvidas, memórias esquecidas. Mas mesmo esses conteúdos, quando vistos com atenção, perdem o poder de aprisionar. Eles se transformam em energia disponível para criar o novo. Um exercício simples é colocar a mão sobre o coração e respirar devagar. Esse gesto conecta você ao agora de forma imediata. O coração, com seu campo eletromagnético, responde ao ritmo da respiração, e em poucos instantes todo o corpo começa a se reorganizar. Não é preciso técnica complexa. É apenas presença. Essa simplicidade é o que torna o processo tão poderoso. No despertar quântico, a presença se torna a ponte entre a expansão espiritual e a vida cotidiana. Não adianta apenas compreender conceitos elevados se você não consegue estar aqui enquanto conversa, trabalha, caminha ou respira. Cada momento é uma oportunidade de viver a frequência que você já despertou dentro de si. A verdadeira transformação acontece não em flashes grandiosos, mas nos pequenos instantes de presença sustentada. E quando você se mantém presente, descobre que não precisa mais lutar contra a vida. Você se alinha com ela. O fluxo não é algo que você precisa encontrar, é algo que você permite atravessar seu ser quando deixa de se perder em distrações. A presença é a chave que transforma o caos em ordem, o medo em confiança, a dúvida em clareza. O chamado está aqui. Ele não vem com exigências, não pede esforço além da sua disponibilidade. Apenas pede que você pare por um instante, respire, sinta e esteja inteiro neste momento. Porque é aqui, no agora, que a nova versão de você se âncora. É aqui que a realidade quântica se organiza em torno da sua frequência.
E é aqui que tudo começa a se tornar real. Se essa mensagem fez sentido para você, aproveite esse momento de presença e compartilhe aqui nos comentários com a frase: "Eu escolho estar presente". Isso ajuda a ancorar ainda mais sua transformação. E se você quiser continuar recebendo conteúdos que aprofundam esse despertar, inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a essa comunidade que cresce a cada dia. Sua participação aqui é parte do campo que estamos criando juntos.